Fala minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Então é o professor André Pucciarelli aqui novamente e eu vou ensinar hoje vocês a como ler tabelas termodinâmicas, certo? Então essa aula vai estar dividida aqui em 3 pontos principais, como de costume. Então na primeira a gente vai estudar tabelas para fluidos saturados. Então, como a gente já falou em diagramas termodinâmicos, nós sabemos que nós temos estado de líquido comprimido, vapor, líquido saturado, tudo misturado ali, e o estado de vapor saturado e vapor superaquecido. Então, nós vamos estudar os 3 tipos de tabelas diferentes, tá? Então, nesse primeiro caso, a gente vai estudar as tabelas de líquido saturado, né, vapor supersaturado. Na segunda parte, nós vamos estudar as tabelas de vapor superaquecido e líquido comprimido, ou subresfriado, como você quiser chamar. E, claro, como de costume, para que a gente consiga entender bem os conceitos que a gente aprendeu aqui, vamos fazer um exemplo rápido para que vocês consigam entender muito bem e que nós sigamos sendo positivos e sempre seguindo em frente e aprendendo cada vez mais. Então, primeiro, o que é uma tabela termodinâmica, tá? Então, como nós já sabemos lá de trás, a gente vai lembrar um pouquinho do que são os diagramas termodinâmicos. Então, os diagramas, eles são aqueles gráficos que relacionam propriedades termodinâmicas. Então, nesse caso, como eu estou mostrando para vocês, nós temos o diagrama de temperatura por volume específico e nós temos a famosa linha de saturação, essa linha azul que eu estou mostrando para vocês. E, anteriormente, nós não sabíamos de onde saía esses valores aí de volume específico. Então, nós vemos aqui que na temperatura de 212,42 graus Celsius, quando nós temos líquido saturado e vapor saturado, nós vamos ter o valor aqui de 0,00177 metros cúbicos por quilo para o líquido saturado e um volume muito maior, que 0,09963 metros cúbicos por quilo para o vapor saturado. Então, só que aí vocês podem perguntar, e aí, André, de onde que vem esses valores? Como que eu vou saber isso aqui? E é para isso que servem as tabelas termodinâmicas, onde nós vamos relacionar essas propriedades, só que para vários valores. Então, se a gente tem um caso onde a gente precisa saber o valor das propriedades, então é nas tabelas termodinâmicas que nós vamos procurar esses valores, tá? Então a gente vai falar aqui muito sobre as tabelas termodinâmicas para a água, só que para os outros fluidos esses conceitos também se aplicam, beleza? Então vamos começar aqui no primeiro caso do fluido saturado. Então eu vou mostrar aqui para vocês aquelas tabelas termodinâmicas onde nós temos os estados de líquido saturado, líquido mais vapor e também o estado de vapor saturado. Então essa tabela ela vai servir para os 3 casos, beleza? Então todos os casos onde a temperatura é igual a de saturação. Então a tabela ela tem essa cara aqui e nós vamos estudar cada um dos pontos. Então vamos fixar aqui no valor para temperatura igual a 50 graus Celsius. Então a primeira coluna aqui é a coluna da temperatura, tá? Então no 50 graus Celsius a gente quer dizer que a temperatura de saturação do fluido ela é 50 graus Celsius. Então qual que é a coluna da direita? A coluna da direita representa o valor da pressão de saturação para 50 graus Celsius. Então, no 50 graus Celsius nós temos 12,35 kPa, ou o contrário. Então, se nós temos uma pressão de 12,35 kPa, a temperatura de saturação é igual a 50 graus Celsius. Ou seja, a uma temperatura maior que essa nessa pressão, nós temos vapor superaquecido. A uma temperatura menor do que essa, nós temos líquido subresfriado. Beleza? Então vamos andar um pouquinho para a direita aqui e nós vemos as 2 colunas do volume específico, onde nós temos o VL e o VV. O VL é o valor do volume específico no caso de líquido saturado, tá? Onde nós estamos naquela região à esquerda, né? bem em cima da linha de saturação, só que aquela região da esquerda. Então nós vemos que é um volume menor, então é um volume de 0,001212, tá? Então é um volume bem baixo. E na da direita nós vamos ter um valor aqui, um volume específico de 12,0318 metros cúbicos por quilo. Então nós vemos que é um volume muito maior, tá? Então a gente vê que se a gente está no estado de vapor saturado, o volume dele é muito maior do que ele, tá? E aí vamos andar aqui um pouco para a direita, tá? Então nós vamos ter as 3 colunas aqui da energia interna. Então nós temos o UL, o ULV e o UV. Vamos falar primeiro do UL e do UV. O L ele é igual à energia interna, onde nós temos o líquido saturado. E o UV, quando nós temos o vapor saturado. Só que e esse ULV? O ULV ele é a exata diferença entre o UV e o UL. Então vocês podem ver que nessa coluna do meio, se vocês pegarem o UV e fizerem o UL, então você vai ver que é igual ao ULV. E ele, da mesma forma que o HLV, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês aí, ele representa
a energia necessária para que aconteça a mudança de fase, caso eu tenha uma temperatura de saturação, nesse caso de 50 graus Celsius. Então, para os 50 graus Celsius, nós vamos ter que o ULV ele vale 2.234,17 kJ por quilo. Tá? Então, é essa energia necessária por quilo, tá? Para que a gente tenha uma total mudança de líquido saturado para vapor saturado. Tá? E a entalpia? A entalpia, né, essas três colunas representam a mesma coisa que energia interna, só que o HL é a entalpia para o líquido, o HV é a entalpia para o vapor saturado e o HLV a diferença entre o HV e o HL. Certo? E a entropia, a mesma coisa. Nós temos o SL, que é a entropia quando o líquido ele é saturado, quando o título ele é zero, ou seja, eu tenho completamente líquido. O SV, a entropia quando é completamente vapor. E o SLV, a diferença entre o SV e o SL. Só que nós estamos vendo aqui que nós estamos falando dos valores do volume, entalpia, energia interna e entropia somente quando nós temos completamente líquido, só que ou também quando nós temos completamente vapor, no caso de saturação. Só que e no caso quando nós temos um fluido, quando ele está com líquido e vapor, ou seja, o título dele é maior do que zero e menor do que 1. Vamos estudar o caso da entalpia, por exemplo. Se eu quiser saber o valor da entalpia quando o título ele vale 0,5, ou seja, eu tenho metade líquido e metade vapor. Então eu tenho que fazer uma continha aqui que relaciona o HL, o HLV e o título. E essa equação é essa aqui, que é o H vai ser igual ao HL mais o título vezes o HLV. Então a gente sabe que como essa equação aqui ela é positiva, né? Então é o HL mais alguma coisa, porque não tem como o título ser negativo. Então, o valor da entalpia ela vai aumentando à medida que eu vou aumentando o título, mantendo, claro, a pressão constante, por exemplo, durante uma mudança de fase. Tá? Então a gente tem que fazer essa relação aqui. Quando nós formos fazer mais exercícios, nós vamos entender muito bem. Tá? Só que e em casos quando o fluido ele não está saturado? Então vamos estudar o primeiro caso aqui, quando nós temos um caso de vapor superaquecido, ou seja, temperatura maior do que a de saturação. Então, para cada pressão eu vou ter um diagrama diferente, eu vou ter uma tabela diferente. Então, para esse caso aqui nós temos a tabela para quando a pressão ela vale 500 kPa. E quando nós temos a pressão igual a 500 kPa, a gente sabe pela tabela termodinâmica que a temperatura de saturação é 151,86 graus Celsius, que está mostrado bem aí para vocês onde eu estou mostrando. Tá? E se eu tiver temperaturas maiores do que essa, ou seja, 200, 300, 400, eu vou ter o estado de vapor superaquecido. Então, se eu quiser saber o valor de alguma dessas outras propriedades, como por exemplo, volume, energia interna, entalpia e entropia, é só eu sei que o valor da pressão é 500 kPa. Se eu quiser saber, por exemplo, para 300 graus Celsius, é só eu seguir aqui na horizontal, e se eu quiser saber o volume, ele vai valer 0,52256. Se eu quiser saber o valor da energia interna, ela vale 2.802,91. Então, é só eu travar o valor aqui da temperatura e eu ir andando aqui para a direita. Claro, já sabendo que o fluido está no estado de vapor superaquecido, certo? Vamos partir agora para o terceiro caso, se ele não é vapor superaquecido e ele não é líquido saturado, então ele é um líquido comprimido ou líquido subresfriado. Então a tabela ela tem essa cara aqui. Então, se a gente está na pressão de 500 kPa e a gente está a uma temperatura inferior à de saturação, como por exemplo nos 100 graus Celsius, então, e a gente quiser saber o valor de alguma dessas propriedades, é só eu travar ali o valor da temperatura e eu ir andando para a direita até que eu chegue no valor da propriedade que eu quero. Tá? Então ela tem essa cara. Vale frisar que o volume ele varia muito pouco quando é líquido comprimido, porque o líquido ele pode ser considerado incompressível, ou seja, as propriedades dele variam muito pouco com a pressão. Certo? Então, já falado aqui como a gente trabalha com tabelas termodinâmicas, vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem muito bem como isso aqui vai funcionar, tá? Como que a gente vai realmente utilizar. Então, vamos no enunciado aqui fala para determinar os estados e propriedades da água solicitadas aqui a partir desses dados abaixo aqui. Então, nessa letra A, nós temos que o valor da pressão ela é 500 kPa e a temperatura é 300 graus Celsius. Então, e eu quero saber o volume específico, o Vzinho aqui. Então, qual que é o meu primeiro passo? Eu preciso determinar o valor da temperatura de saturação
quando a pressão é 500 kPa. Então eu sei disso pelas tabelas termodinâmicas que a temperatura ela vale 151,86 graus Celsius. Então, como a minha temperatura T ela é maior do que a temperatura de saturação, então eu sei que eu tenho um caso de vapor superaquecido. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a tabela de vapor superaquecido e eu já a pressão de 500 kPa e eu vou procurar ali a temperatura de 300 graus Celsius. Então, achada ela ali e eu quero saber o valor específico, eu vou andando aqui para a direita até que eu chegue no volume específico de 0,522,56 metros cúbicos por quilo. Então, já entendido aqui, vamos partir para a letra B. Na letra B, o que nós temos aqui nesse caso? Nós temos o valor da temperatura, que é 50 graus Celsius, e o valor da entalpia, que é 209,31. Então, eu quero saber o valor da energia interna. O primeiro passo que eu tenho que fazer é determinar qual o estado que eu estou trabalhando aqui. Se ele é líquido saturado, se ele é líquido mais vapor, por exemplo, se ele é vapor superaquecido ou se ele é líquido subresfriado. Então eu vou olhar aqui na tabela, primeiramente na tabela de saturação, e eu vou procurar aqui o 500 graus Celsius. Então se eu for andando aqui para a direita e eu chego na temperatura de 500 graus Celsius, eu vou relacionar aqui a entalpia. Então se eu for andando aqui para a direita, eu chego aqui que a entalpia de 209,31 ela é exatamente o valor do meu HL, ou seja, o meu fluido está num estado de líquido saturado, porque ele é igual ao valor da entalpia quando o título ele é igual a zero. Então, qual que é o valor da minha energia interna? Eu vou ter que olhar o meu UL, tá? Então, o meu UL ele vai valer 209,3 kJ por quilo, certo? Então, a gente sabe que ele está no estado de líquido saturado, então eu pego o valor da energia interna para líquido saturado, tá? Então, agora na letra C, vamos descer aqui. E agora a gente tem um caso onde a pressão também vale 500 kPa, a temperatura vale 60 graus Celsius. Eu quero o valor da minha entropia. Então, como a gente sabe, lá da letra a temperatura de saturação ela vale 151,86 graus Celsius para 500 kPa. Como a temperatura é menor do que a de saturação, então eu tenho um caso de líquido comprimido. Então eu vou pegar a tabela aqui de líquido comprimido e eu vou procurar aqui a temperatura de 60 graus Celsius e eu vou procurar aqui também o valor da minha entropia. Então 60 graus Celsius, eu vou andando para a direita, eu chego que a minha entropia então vale 0,8308 kJ por quilo Kelvin. Então, é muito importante que vocês aprendam isso aqui, pessoal, para vocês continuarem sempre aprendendo, porque essa aplicação ela é gigantesca para projetos térmicos e para outros tipos de aplicação. Então, por hoje nós ficamos por aqui. A gente vai fazer novos exercícios na próxima aula para que a gente consiga sempre seguir positivo e seguir sempre em frente. Então, nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.